Olá, estamos de volta então para mais uma videoaula. Seja muito bem-vindo. Nesta videoaula continuarei falando a respeito dos terminadores, a marca de fim de string, só que agora na prática. Bom, você deve estar se perguntando, se em algumas opções, por exemplo aqui, ele já coloca o terminador por conta própria, aqui no gets também já coloca o terminador por conta própria. Por que eu preciso me preocupar com esse terminador? Basta eu colocar um caractere a mais. Por exemplo, eu quero 35, eu reservo um espaço a mais para poder acomodar o terminador de string. Tudo bem, você pode pensar assim, mas vai ter algumas situações que você vai ter que processar a string. Vamos imaginar que você tenha, vamos imaginar que não existisse toda uma biblioteca já pronta na linguagem C e você precisasse criar uma função que transforme todas as posições da string para maiúscula, por exemplo. Você iria ter que percorrer posição por posição. Para isso, você ia ter que saber onde termina a string. Tá? Se por algum motivo eu precisasse imprimir, não com o printf aqui, ó, que imprime automaticamente a string inteira. Por algum motivo eu precisasse passar e imprimir caractere por caractere. Por exemplo, fazer uma estrutura for e vou colocar aqui int c igual. Int c igual, eu vou colocar aqui, ó, nome, posição 0. Eu vou guardar, desculpa, não é isso não. Int c igual a 0, primeira posição. Aí eu quero percorrer posição por posição, então eu vou colocar aqui nome índice c, not igual, marcador de fim de string, c++. Então, ó, essa estrutura aqui, ele vai percorrer, começando na posição 0, portanto, aqui na primeira letra, enquanto a letra que ele estiver não for uma marca de fim de string. Aí, se não for, ele vai entrar aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui printf para imprimir um caractere, só que eu vou imprimir de um jeito diferente. Eu quero imprimir dentro de colchete, por exemplo, cada caractere eu quero imprimir dentro de colchete. Então é um efeito que eu quero e que não tem aqui. Então, nome índice C. Ponto e vírgula. Então ele vai passar o primeiro caractere. Ele vai verificar o que está na posição 0. É diferente da marca de fim de string? Sim, é diferente, é um M. Então imprime. Aí vai para a próxima posição. O que tem na posição 1 é diferente da marca de fim de string? Sim, é diferente. E até que uma hora ele vai chegar na última aqui e vai tentar ir para a próxima e vai ver que a próxima tem um marcador de fim de string. Se não tiver marcador de fim de string, como eu já comentei em aula anterior, ele continua imprimindo, até por acaso encontrar um marcador de fim de string ou dar alguma zica e travar, por exemplo, o programa. Tá? Então vamos testar. Eu vou colocar aqui Mattioli, j.a. Aí, ó, ele imprimiu MA, tudo dentro de colchete, ó, a vírgula, o espaço. Isso só foi possível porque eu processei caractere por caractere. Bom, e com isso, então, você pode fazer uma infinidade de coisas. Você pode, por exemplo, contar quantos caracteres tem. Qual é o tamanho dessa string? Então, vamos imaginar que eu pedisse para você fazer uma função que retorne, por exemplo, a função é int. A função vai retornar, eu vou colocar aqui tamanho de uma string. Ela vai receber um vetor de caracteres, que eu vou chamar aqui de S. E vocês se recordam também que todas as funções que manipulavam vetores, a gente tinha que passar também um outro elemento aqui, que era o tamanho da string. Nesse caso, o tamanho do vetor. Nesse caso, eu não preciso. Não preciso, porque tem como eu saber qual é o fim da string. Eu não preciso contar, ficar de olho no tamanho, na posição. Então aqui, eu vou colocar aqui uma outra coisa. Eu vou colocar aqui, ó, printf, tamanho, igual %d, /n, /n. E vou comentar isso daqui. E vou colocar aqui então, ó, tamanho string e passar a variável nome.
Bom, ao invés de comentar, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou tirar, vou deixar imprimir, e aqui eu vou pular uma linha, ó, porque senão ele vai imprimir na frente aqui. Aqui, ó, ele vai para cá com a string. Então, aqui espera um vetor, um ponteiro, então eu estou passando aqui um vetor, então está certo. Eu estou passando o endereço de memória que vai ser recebido nesse ponteiro aqui. Não preciso passar o tamanho do vetor, por quê? Porque o que vai marcar o fim do vetor é o marcador de fim de string. Então eu vou fazer a cópia disso daqui. Opa. Eu vou fazer cópia disso daqui e utilizar aqui. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apenas declarar aqui, declarar nada. Vou fazer isso. Bom. Então, a variável c eu vou defini-la fora. Aqui, ó, vou definir aqui fora. Int c. A hora que eu sair do laço, a hora que encontrar a marca de fim de string, ele vai sair do laço. E a variável c vai estar com qual valor? Então eu vou colocar aqui, ó, return c mais 1. Por que c mais 1? Porque ele começou no 0. Então se tem 10 letras, vai de 0 a 9. E eu não quero que ele retorne 9, eu quero que ele retorne 10. Tem 10 caracteres. O primeiro começa no 0 e o décimo vai estar no 9, mas o tamanho é 10. Então vamos ver se vai funcionar. Eita! Bom, aqui erro bizarro, né? É primário, como eu costumo escrever na correção que eu faço das vossas avaliações, né, dos vossos códigos. Ou seja, a string aqui não é nome, a string aqui é S. E então eu vou digitar aqui só Mattioli e ele retornou 8. Está errado? Está errado. Qual que é o erro aqui? O erro é que não tem que ter mais um. Por que não? Você não falou que vai de 0 a 9? Então tem que ser 9 mais 1? Sim, mas essa marca aqui, ela vai estar na posição 10. Então se eu quero 10 caracteres, eu declarei com 11. Ele foi do 0 ao 9, deu certo. É valores que não tem o terminador. A hora que saiu, ele estava no 10º, onde está o terminador. Então, quer ver? Então, vou colocar aqui, ele tem que retornar 7, que é o tamanho da palavra aqui. Então, aí, ó, 7. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, a hora que ele foi para o 7, na posição 7 tinha um marcador de fim de string. Aí ele saiu. Então, a variável c estava com 7. E o 7 não é a posição do marcador de string, é 7 é o número de caracteres aqui, ó. De 0 até 6 deu 7. Então é isso. É um dos exemplos de uso. Então geralmente você usa o marcador de fim de string porque você tem que monitorar a hora que termina o texto. Então tem diversas funções. Na próxima aula eu vou mostrar algumas funções da biblioteca padrão da linguagem C. E o que não tiver na biblioteca padrão, conhecendo o funcionamento de um vetor de caracteres, você pode construir a sua própria função. Tá ok? Então te aguardo na próxima videoaula.